Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está pela primeira vez aqui, eu peço para que, por favor, você se inscreva aqui embaixo, para que você curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo. E fica comigo porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução das mulheres dentro da ciência. A lot of fire left in me. Bom, essa introdução, né, ela tem também um pouquinho a ver com uma nova percepção de cosmo, uma nova percepção de natureza, de ciência. E essa introdução das mulheres, então, na ciência, ela vai se dar ao longo da modernidade, ao longo da época moderna. E para recapitular um pouquinho que a gente falou então sobre o início, né, da época moderna, o início ali, renascimento, todas as questões que a gente já tratou em alguns vídeos, mas vamos dar uma recapitulada aqui só para a gente entender então o que precedeu tudo isso, né? O que precedeu, no caso, a Revolução Científica, que vai ter aí uma forte luta das mulheres em busca do direito de conhecimento, do direito à educação. Então a gente vai ter ali no Renascimento, por exemplo, antes ainda do Renascimento, a gente vai ter lá no século XIII a instauração do Tribunal de Santo Ofício, início da Inquisição, que vai ter o seu auge, vai alcançar o seu auge no Renascimento. A gente tem então dentro desse período toda aquela questão da caça às bruxas, toda aquela questão da condenação dos hereges e toda essa questão do imaginário também da bruxaria, da magia, está diretamente associado à figura feminina. Então, entre os séculos ali, entre a segunda metade, na verdade, do século XV e o final do século XVII, passando um pouquinho por isso, a gente vai ter mudanças muito consideráveis acontecendo na Europa. Então, a gente tem, né, esses fatos que se antecedem ali, tem a questão do Renascimento, tem a questão da Inquisição, e outras mudanças consideráveis começam a se inserir nesse cenário europeu. Então, né, nesse cenário aí a gente vai ter o que muitos consideram o iniciozinho do capitalismo, a gente vai ter a reforma protestante, vai ter a contra-reforma da Igreja Católica, a gente vai ter um início, né, de um reforçamento do Estado, o Estado vai ser reforçado e a gente vai ter também um processo de profissionalização dos serviços que existiam. Então, agora a gente vai ter um salto para que esses serviços se tornem profissões, digamos assim. Então vão existindo ali transformações, mudanças significativas no cenário europeu entre ali, né, então a segunda metade do século XV e o fim do século XVII, e essas transformações econômicas e sociais, elas impactam na vida dos indivíduos que estão ali inseridos nesse cenário de mudança, né? E as mulheres existiam, como ainda hoje, as mulheres elas excedem o número de homens. Existe um maior número de mulheres do que o número de homens. E saindo então, mais uma vez, lembrando de toda aquela carga negativa do imaginário feminino do Renascimento que vai se estender, a gente vai ter um número de mulheres muito grandes que eram viúvas, lembrando então o principal estereótipo perseguido durante a Inquisição, e também de mulheres órfãs. Então, o que acontece? Essas mulheres, muitas delas se tornam freiras, e essas mulheres, o ganha-pão delas, a saída delas, uma vez que ainda a gente tem nesse período a posse da mulher, digamos assim, né, a autonomia da mulher dada ao pai ou ao marido, quando essas mulheres estavam destituídas, digamos assim, de uma figura masculina do seu lado, a busca que elas tinham para ganhar recursos a si mesmas era o comércio, era se inserir dentro do comércio e participar de feiras. Esse era o maior centro de arrecadamento que elas tinham, digamos assim. As feiras eram principais pontos de comércio nos quais elas frequentavam, às vezes sozinhas, às vezes em grupos. Então, às vezes eram grupos de mulheres que produziam determinada coisa, ou que sabiam fazer algo do tipo, e elas se dividiam dessa maneira e iam até feiras, então, para conseguir se sustentar, para conseguir ter um respaldo financeiro.
Em conflito com toda aquela questão da Inquisição ali, né, ter ganhado o seu ápice no Renascimento, a gente também estava tendo isso reflexo de uma perca de controle da igreja. Então, os indivíduos estavam se desprendendo cada vez mais das doutrinas que antes os prendiam, porque as questões, os conceitos, as explicações sobrenaturais já estavam não sendo suficientes, digamos assim, para dar conta dos fenômenos naturais que estavam ocorrendo. Era necessário inserir um novo método de concepção das coisas. E foi o que a Revolução Científica trouxe. A Revolução Científica ela trouxe uma nova ideia, uma nova concepção de tudo que então existia. E foi essa nova concepção que fez com que muitas coisas se transformassem e com que mais uma vez a igreja tivesse ali um passinho atrás, mais uma vez uma perda de autonomia entre os seus fiéis, por já não pertencer então a essa nova ideologia, a essa nova concepção das coisas. Entre 1680 e 1690 a gente tem o final da perseguição às bruxas na Europa Ocidental. Em alguns outros países, em algumas outras regiões um pouco mais afastadas, demorou um pouco mais para que tivesse então o final dessa perseguição. Mas mesmo na Europa Ocidental, quando a gente fala que foi entre esse período, vale a pena ressaltar que isso não foi algo então do dia para o outro. Isso foi uma reforma lenta e gradual no processo de finalização da perseguição às bruxas. Eis então que fruto de uma educação de um modelo, de um conhecimento formulado nos moldes humanistas, renascentistas, então, temos o surgimento aí de uma filósofa, de uma poetisa chamada Christine de Pizan. Ela veio então no século XV e ela ficou completamente reconhecida. O seu maior reconhecimento sempre foi a sua luta contra a misoginia imposta e perpetuada na época. É nesse mundo, então, de profundas transformações, é nesse turbilhão de mudanças que a Christine vem e traz à tona, ela vem e inicia um debate que vem trazer à tona a principal reivindicação das mulheres, que era o direito à alfabetização e à educação. A gente tem o início, então, de mulheres participando ativamente de descobertas e de pesquisas sendo feitas, o que gerou, então, ali uma ambiguidade de opiniões, A gente teve uma polarização, na verdade, de opiniões. Alguns autores viam aquilo como um completo absurdo, diziam que as invenções, que as pesquisas ou que qualquer coisa fruto de uma mulher, fruto do estudo e do esforço de uma mulher, deveria ser fruto de suspeita, deveria não ser cogitado, deveria não ser usado, não era algo confiável. E existiam outros autores que defendiam a igualdade entre os sexos e diziam que se as mulheres elas recebessem a mesma educação, a mesma formação do que os homens, elas se tornariam excelentes tutoras e elas teriam participação efetiva e uma colaboração incrível, uma vez que elas possuíam muita criatividade e uma habilidade muito grande também de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A organização feminina era muito melhor. Então a gente teve ali um período de conflito desses dois polos de opinião. Que criticava a participação feminina e o outro que achava que isso era não só possível, como também necessário. Então, dentro mais uma vez desse turbilhão, dessas discussões acaloradas de tudo que estava acontecendo sobre essas transformações da perspectiva feminina, da participação das mulheres dentro dos âmbitos do conhecimento e de diversas áreas do conhecimento, tem o surgimento da Mary Estelle. Ela foi uma escritora inglesa e ela começa então a propor que as mulheres frequentassem uma escola nos moldes de um convento. Então, ela falou que teria uma rotina semelhante em questão de horários, em questão de organização, mas que elas dedicariam ali, então, boa parte de seu tempo para estudar
Principalmente, né, as mulheres também estavam ligadas a algumas áreas ali da matemática e tudo mais, mas no início a gente tem principalmente o estudo da literatura. O debate instaurado já não tinha mais como barrar todos esses questionamentos, todos esses enfrentamentos feitos contra aquela sociedade de então que estava reprimindo e destinando as mulheres apenas a organizações e a circulações na esfera privada. Então a gente vai ter a inserção das mulheres, a gente vai ter a inserção desses debates e a gente vai ter de fato o ensino e a participação de muitas mulheres em muitas pesquisas e descobertas. Se eu não me engano, é o Locke, né, que vai falar que ele preconiza até essa questão, essa situação, ele antecede até essa situação, colocando que as mulheres deveriam ser instruídas, né, elas deveriam ser bem instruídas, deveriam ter conhecimento sobre diversas coisas, para que no futuro elas pudessem passar isso para as próximas gerações, para que elas pudessem, tendo a circulação dos seus filhos ali, estando destinada à circulação ali com os seus filhos, que ela pudesse ensiná-los em tempo integral. A gente vai ter então mais uma vez a inserção, a participação das mulheres, elas começam de fato a participar dos estudos, das pesquisas, começam a ter efetivo papel dentro das diversas áreas do conhecimento, mas mais uma vez a gente nunca tem uma ruptura sem uma continuidade. Então, apesar dessa transformação e dessa inserção, muitas mulheres, principalmente as mulheres burguesas, elas de fato começaram a participar, elas de fato começaram a ter destaque, mas muitas vezes elas eram silenciadas neste meio também. Então, por mais que elas tivessem feito grande parte dos projetos ou das pesquisas, elas geralmente sempre estavam à sombra de um pesquisador, de um cientista. Então, existia o nome de um homem na frente, existia sempre uma posição masculina na frente, e as mulheres estavam sempre ali à sombra e muitas vezes não eram nem citadas, não recebiam nenhum tipo de crédito pela participação nas produções acadêmicas, nas pesquisas, nas descobertas científicas. Para finalizar, então, mesmo muitas mulheres estando à sombra, né, de alguns homens no início aí, da participação delas dentro da ciência, em toda essa questão da revolução científica, mesmo com tudo isso, a gente tem mulheres que se sobressaíram muito e eu queria citar algumas delas aqui, principalmente nas áreas de exatas, né? Principalmente ali na química, na física, onde as mulheres eram mais mal vistas, digamos assim, onde elas eram mais criticadas e onde muitas delas conseguiram de fato se sobressair e se destacar dentro de tudo isso. Bom, a primeira que eu gostaria de destacar é a Mary Modrack. Ela foi a primeira mulher a publicar um livro de química chamado A Química Criativa e Fácil em Benefício das Mulheres. Seu livro foi reconhecido como um incrível guia e, de fato, um guia muito fácil e prático que fez parte essencial no início da formação científica não só das mulheres, como também de muitos homens. Falando um pouco agora sobre a área da astronomia, a gente tem duas principais mulheres que se destacam como essenciais dentro da história da astronomia e como também mulheres que se destacaram muito no início, né, da participação das mulheres dentro das questões científicas. A primeira delas é a Caroline Herschel. Ela foi uma astrônoma, né, incrível e ela de fato recebe reconhecimento e créditos até hoje pelas suas descobertas e pelas suas pesquisas. E a segunda foi a Mary Wilkman. Eu não sei se eu estou pronunciando o sobrenome dela certo, eu espero que sim, mas ela foi uma astrônoma na Alemanha, se eu não me engano, e ela também recebe muito destaque até hoje, e foi destaque não só no seu período, né, como ainda recebe crédito e reconhecimento por tudo aquilo que ela produziu. E é isso então, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero de verdade que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, espero que vocês fiquem por aqui mais uma vez, se inscrevam aqui embaixo e espero que vocês consigam ter compreensão, né,
de como se deu então todas essas questões da inserção das mulheres na ciência e em como os fatos que precederam isso e os fatos que se deram durante esse período, esse processo, influenciaram nas características e nos reconhecimentos, né, nas questões organizativas dadas às mulheres no início da introdução delas em todas as questões do conhecimento. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo.